galera, satisfação em vê-los e revê-los mais uma vez aqui no Sistema Conectivo de Ensino. Eu sou o professor Joelvio Fontinelli, de Física. E hoje nós vamos estar vendo as leis de Newton. As leis de Newton que trazem grande contribuição para o ensino de Física, para a mecânica clássica em geral. E eu começo conversando com vocês, falando sobre a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. E ela traz o seguinte enunciado para a gente, acompanhe aqui comigo. Diz o seguinte, que um corpo, quando está em movimento, a tendência desse corpo é continuar em movimento. E quando este corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Aí ela traz um complemento para a gente. Ela diz assim, ó, desde que não hajam forças externas atuando sobre este corpo. Imagina esse corpo aqui na minha mão. Olha só, ele está em repouso. A tendência desse corpo continuar em repouso é infinita, é para sempre. Sempre ele vai continuar em repouso. Desde que não haja nenhuma força externa atuando sobre ele. Ó. Agora atuou uma força externa. Beleza? E um corpo, quando está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Desde que não haja nenhuma força externa também atuando sobre esse corpo. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui um corredor totalmente espelhado. E aí tu já fez essa brincadeira? Colocou sabão numa calçada? Imagina que eu coloquei sabão em pó nesse espelho, nessa calçada de espelho aqui. Joguei água e sabão em pó. Saí correndo. Corri e me joguei. Tu não já fez isso numa calçada? Me joguei e continuei em movimento. Só que, claro, em algum momento eu parei. Mas o que foi que me fez parar? Foi uma força externa. A força de atrito me fez parar. Vamos supor agora que eu fiz esse mesmo procedimento, joguei sabão em pó com água nesse corredor de espelhado, só que agora não existe mais o atrito, não existe mais força externa. E quando eu me jogo, eu continuo em movimento para sempre. É por isso que alguns foguetes, quando eles são lançados fora da atmosfera da Terra, eles desligam seus motores. Por quê? Porque eles vão continuar em movimento, lá não tem o atrito, não tem a resistência do ar. E aí eles continuam em movimento para sempre. É claro que eles fazem suas manobras lá, eles mexem na sua questão eletrônica ali para fazer suas manobras. Mas a tendência é ele continuar em movimento para sempre. Então não esqueça, primeira lei de Newton, lei da inércia, diz o seguinte, um corpo quando está em movimento tende a permanecer em movimento. E um corpo quando está em repouso tende a permanecer em repouso, desde que não hajam forças externas atuando sobre esse corpo. Quer ver uma situação no teu dia a dia? Olha para cá então. Imagina que eu estou dirigindo aqui um ônibus, correto? De repente eu avistei um gato na minha frente. Pisei aonde? No freio. Ora, eu estava em movimento. Vamos supor que esse movimento que eu estava era um movimento de 100 km por hora. Estava na estrada, com essa velocidade. Avistei o gato, freiei. Eu vou para onde quando eu freio? Eu vou para frente e eu vou com essa mesma velocidade, porque a primeira lei de Newton diz que se um corpo está em movimento, e eu estava em movimento com a mesma velocidade do ônibus, a tendência é eu continuar em movimento. Por isso que eu sou lançado para frente. Parei, estou aqui no sinal. E eu estou com pressa, tenho um compromisso, estou atrasado. Aí o sinal ficou verde, pisei no acelerador e saí com tudo. E eu percebo que eu vou para trás, porque eu estava em repouso. A tendência era eu continuar em repouso. É isso que diz a primeira lei, beleza? Agora olha para cá, vou falar para ti da segunda lei de Newton. Muito importante, muito interessante. Olha o que diz essa lei. Ela diz o seguinte, ela se resume apenas nessa fórmula aqui, ó, onde força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ela é simples, ela é básica, não tem complicação para ela. Imagina esse caixote aqui na minha frente, ó. Ele tem uma massa, eu aplico uma força nele e ele entra em movimento adquirindo uma aceleração. Então não esqueça, segunda lei, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, se resume na fórmula, onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu vou para a nossa terceira e última lei, que é a terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação. Essa lei, pessoal, eu costumo colocar ela no meu dia a dia. Imagina que eu chego em sala e começo a tratar vocês mal, começo a brigar com todo mundo, começo a dizer que ninguém vai aprender física, né? Começo a perturbar a sua mente de alguma maneira.
essa minha ação vai provocar em você uma reação. Provavelmente você vai chorar, provavelmente você vai se irritar, ou você vai ligar para o seu pai, ou talvez algum aluno mais grosseiro vai querer jogar uma cadeira de tanta raiva que eu estou fazendo nele. A minha ação provoca em vocês uma reação. Agora imagine essa outra situação. Eu chego, trato todos vocês bem, né? Ensino física de maneira satisfatória para vocês. A minha ação vai provocar em vocês uma reação. Agora vamos trazer, eu falei de maneira social, da nossa relação aqui. Vamos trazer isso para a física. Olha o que diz essa lei. Ela diz o seguinte: toda ação provoca uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Vou repetir para você, ó. Toda ação provoca uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Quer ver um exemplo clássico do teu dia a dia que tu faz todos os dias no teu dia e tu nem percebe que tu estava usando a terceira lei de Newton? Olha para cá então. Imagina que tu está caminhando. Tu aplica uma força no chão para trás, é uma ação tua, e o chão reage. Como assim, professor? O chão reage? Sim, ele reage e aplica uma força nos seus pés. E você vai para onde? Para frente. Eu aplico uma força nele para trás, ele reage e me empurra para frente. Não esqueça, toda ação tem uma reação. Aí eu falei assim ainda para vocês, ó, de mesma intensidade. O que eu quero dizer com isso? Ora, se eu aplico uma força na hora de nadar com uma intensidade de 10 newton, ela reage e me aplica uma força de 10 newton. Como é que é, professor? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Mesma intensidade, você está querendo dizer, então, que é o mesmo valor numérico? Sim, é isso mesmo, o mesmo valor numérico. Mesma intensidade, sentido contrário. Ó. Eu aplico a força para trás, ela aplica em mim aonde? Para frente. Eu não sei se vocês lembram daquele episódio do Chaves, onde está o Chaves, está a Chiquinha e está o Kiko conversando. Né? E a Chiquinha começa a confrontar o Kiko, dizendo que ele era frouxo, que uma vez o Chaves deu um soco no nariz dele. E aí o Kiko responde para a Chiquinha, mesmo sem saber física, mas ele emprega ali um conceito físico, mesmo sem perceber, ele fala assim para a Chiquinha: não foi o Chaves que me deu um soco, fui eu que dei uma narizada na mão dele. Isso é verdade? Sim. O Chaves aplicou uma força, ou seja, uma ação, o nariz dele reagiu com uma reação. Aí tu deve pensar assim, professor, mas numa situação dessa quem sangra é o nariz, não a mão da pessoa que aplicou uma força. É óbvio, porque são corpos diferentes. As consequências vão ser diferentes. Então não esqueça, terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação tem uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Agradeço a atenção de todos. Até uma próxima, se Deus quiser.